Que bom que você está aqui comigo! De novo, ou quem sabe pela primeira vez, não importa. Aliás, importa, né? Porque eu amo ver vocês voltando no Juliana Góes Podcast. Mas se você chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria te receber aqui nesse programa, nesse podcast, que coloca aí como os principais pilares o nosso autoconhecimento, inteligência emocional, saúde mental. As nossas alegrias e os nossos dilemas da vida fazem parte. Aqui é um espaço seguro para você abrir o seu coração, abrir a sua mente e a gente seguir juntas nessa caminhada, ou juntos também, porque tem os lindezos. Então, minha amiga, meu amigo, hoje a gente vai falar que água parada apodrece, não apodrece? E você sabe o que acontece com emoção parada? Adoece, a gente não quer. Vamos falar um pouquinho mais de rotinas, de estruturas de descompressão e eu também quero conciliar aqui com algumas coisas que eu passei nos últimos tempos e que eu fiquei muito orgulhosa de mim. Fiquei muito orgulhosa de mim porque não que eu acredite que, de repente, com autoconhecimento, a gente vai tirar de letra tudo na vida. A gente tem mais facilidade de lidar com as coisas que talvez há 1, 2, 10 anos não eram tão simples. Hoje em dia, com autoconhecimento, eu lido melhor com muita coisa. Tem algumas que me pegam pelo calo, sim, mas tem tantas outras que eu já tiro de letra. Então, o que eu sinto desse momento é de celebração, mas é de estar aqui sentada na cadeira da humildade, sabendo que eu ainda tenho muita coisa para aprender nessa vida, né, meu bem? Senão minha missão já ia ter se encerrado. Não, temos muito trabalho a fazer por dentro, por fora, aqui junto com vocês. Então é uma grande alegria poder trazer essa temática que eu considero tão importante, que é a da inteligência, da gestão emocional. A gente está aqui hoje, aqui agora também graças ao nosso patrocinador, graças à Hotmart, que é essa plataforma que ela é referência mundial nesse mercado do marketing digital, nesse mercado de infoprodutores, de creators, de experts que colocam o seu conhecimento para o mundo, que realizam sonhos com isso e também que transformam vidas. Então, Hotmart está na minha vida há 10 anos e abraçou o Juliana Góes Podcast aqui nessa temporada, sou muito grata. Vou deixar QR Code e link aqui nesse episódio para você se cadastrar lá e eu quero ver você subir no palco. Porque eu imagino que você já tenha feito cursos por lá, os meus próprios cursos, todos os meus cursos estão lá. Mas, de repente, você se enxergar como protagonista da sua jornada e começar a compartilhar o seu conhecimento, viver da sua paixão e ter, de fato, aí os seus 2 pés muito bem aterrados em trilhar a sua missão. É isso que eu desejo para você. Agora, pois bem, meu bem, o que eu quero te dizer? Eu voltei recentemente, agora quando você for receber esse episódio já não vai ter sido tão recente. Mas existe o Hotmart Fire, ou Fire, Hotmart Fire, que acontece uma vez por ano e é o maior evento da América Latina quando a gente pensa em marketing digital. E eu acabei de voltar. E foi muito interessante porque eu tenho alguns amigos, eu subi no palco, participei de um painel sobre influência, sobre redes sociais, que é algo que eu faço há 15 anos, mas eu tenho alguns amigos que subiram no palco, alguns amigos que estavam inclusive no palco principal. E eu tive conversa sobre saúde mental com eles, sabe? Que é um assunto que eu gosto. Eu gosto de ouvir pessoas que são referência, que a gente costuma ver no palco, eu quero saber o bastidor. Porque para essa pessoa subir no palco, ela fez alguma coisa. E não é só, trabalho, dedicação, consistência, sei lá, chame do que quiser, posicionamento, tráfego, tem todo um pacote envolvido, né, na pessoa que se destaca, é uma construção. Mas para mim, sem inteligência emocional, sem saúde mental, não tem um líder, não tem alguém que se destaca, não tem um protagonista que se sustente. E foi justamente conversando com essas pessoas, eu não vou dar nomes porque são aspectos muito pessoais que essas pessoas me abriram nos bastidores, mas uma pessoa que ela teve um grande marco nesse mercado, foi a primeira a atingir isso nesse mercado. Ela tem uma comunidade muito forte, ela é uma grande referência, uma pessoa que eu admiro. Tava numa pilha de nervos para subir no palco. E ela abriu isso num grupo
um grupo que eu faço parte, um grupo que tem trocas muito valiosas, e essa pessoa pediu ajuda, né? O que vocês costumam fazer quando estão em momentos desafiadores da vida, que podem ser muito bons, mas que exigem muito do seu emocional? O que vocês fazem? O que vocês tomam? O que vocês comem? E daí cada um ajudou da sua maneira. Eu compartilhei com ela algumas coisas, mas o que eu quero te dizer com isso? Até os grandes tremem antes de subir no palco. A diferença é que eles não deixam de fazer porque tremem. A diferença é que eles não deixam de acreditar quando vêm dúvidas. A diferença é que eles não deixam de se movimentar mesmo quando o caminho é incerto, porque tudo bem. Eu acho super importante a gente desacelerar. Esse é um ano que vocês acompanharam, que mesmo aqui no podcast eu dei uma desacelerada. Esse é um ano em que eu escolhi a devoção como a minha intenção para esse ano, especialmente para minha família. E eu tô vivendo, se vocês quiserem até um episódio sobre isso, deixa aqui nos comentários depois, porque a gente acompanha tudo que vocês trazem, eu fico muito feliz com os feedbacks, isso é muito importante pra gente continuar trabalhando e estar perto de vocês. Porque o que eu sinto? Eu sou muito abençoada por viver essa carreira digital. É verdadeiramente a vida que eu sonhei. Mas também tem momentos que você precisa dosar. E sendo muito franca com você, o que eu senti? Que eu engravidei, tive 2 gestações saudáveis, graças a Deus, tive um parto emergencial, e tive depois o parto natural que eu sonhava tanto, mas assim, cada gestação mexe algo dentro de você e muitas vezes é o momento da gente revisitar quais são as nossas prioridades na vida. Eu sempre fui muito apaixonada por isso que eu faço, eu ainda sou muito apaixonada por isso que eu faço, mas eu sinto que nos últimos anos, pelo menos, eu não soube dosar a intensidade a qual eu trazia a minha missão para cá, né? Para cá, quando eu falo, para a internet, as minhas palestras e tudo mais, os próprios livros, né? É um pacote de vários esforços. E tudo bem, que maravilhoso que eu pude trabalhar da minha casa, que eu pude estar perto dos meus filhos, isso para mim é a maior bênção, ainda que seja quem é empreendedora e está comigo assistindo, empresários que estão aí à frente dos seus próprios negócios, a gente sabe que acaba trabalhando um pouco mais, que não tem essa coisa da hora e do dia, que a gente vai distribuindo as nossas tarefas ao longo do dia. Se a gente não tem tanta inteligência emocional, se a gente não tem tanto autoconhecimento, a gente não vai fazer uma boa dosagem, não vai conseguir distribuir isso de uma maneira saudável na nossa própria agenda. E o que vai acontecer? Você vai se deixar para depois. E se você não se inclui na sua agenda, essa é uma frase que eu trago sempre, a vida vai te cobrar, se colocar na própria agenda sim, e vai te cobrar de formas que você não gostaria. Vai te pedir para parar. Então, se você tem uma chance de pausar e repensar, ótimo. Mas se você está aí desenfreadamente, dando os passos maiores do que a perna, mais do que você pode entregar nesse momento, uma hora a vida vai falar, opa, para. Não é pausa e respira e continua, não, para. De uma forma forçada. Então, olhando para trás, o que eu percebo? Que agora eu estou me dando a oportunidade de viver outras bênçãos da maternidade e da minha carreira. Porque o esforço que eu fiz lá atrás foi muito, muito válido. Mesmo gestante, mesmo puérpera, quando os meus filhos nasceram, quem está empreendendo aí nos primeiros 2 anos da empresa, assim como eu e a Ornali, né? Então a minha marca de semijoias, que não tem 2 anos ainda, a gente sabe que os primeiros 2 anos são cruciais. E eu vejo que no digital também. Por mais que você já tenha, de repente, criado as suas aulas, do seu curso online, da sua jornada, já está lá na Hotmart, você já está falando sobre isso, os primeiros 2 anos são de muito aprendizado. Eu diria para você, não tire tantas conclusões precipitadamente, porque é o período de treino, em que você vai ficar cada vez melhor no que você faz. Eu estou há 15 anos na internet e eu posso dizer para vocês, com essa loucura de algoritmos, as coisas vão mudar e a gente vai ter que se readaptar. E eu sinto que eu estou mudando o meu algoritmo da maternidade agora. Então, mãe, pai, ou de repente você que é madrinha, tia, avó e está aqui comigo, tá tudo bem se você sentir de desacelerar um pouquinho para você poder ocupar mais alguns dos seus papéis assumidos. E que bom que você está se dando a chance de fazer isso agora.
Talvez esse seja o momento ideal para que isso acontecesse. Se você fizesse isso antes, se você desacelerasse antes, talvez a sua empresa não estaria onde está. Talvez a sua carreira, talvez o seu relacionamento. Então, entende que teve valor na intensidade com a qual você fez o que tinha que ser feito até agora. E quando você sente que precisa mudar de ideia, não se culpa por ter pensado diferente. Você viveu aquela verdade naquele momento. Talvez essa verdade não estava pautada nos seus valores. Mas que bom que agora, aqui e agora, você está se permitindo repensar o que vale mesmo a pena. Problema seria você chegar no seu último suspiro dessa vida e não ter permitido nem se escutar, revisitar suas escolhas, revisitar os seus compromissos, você não ter nunca fez isso. Aí vai ter sido tarde demais, mas ainda dá tempo. E eu vejo que colegas do digital, eu vejo que pessoas que são amigas minhas pessoais sentem uma culpa muito grande por desacelerar e sentem também um peso de não ter feito isso antes. Para alguns está custando caro para a saúde e eu sempre falo, não tem sucesso nessa vida que vale a pena se ele custa caro para a sua saúde e para quem você ama. E claro, tem noites que eu não estou na minha casa, tem períodos em que eu estou trabalhando muito, mas eu consigo hoje, com mais discernimento, com mais maturidade, depois abrir os espaços para que eu possa estar lá pelos meus, por quem eu amo, pela minha família. Então entende que a vida é feita de sprints. Você vai acelerar, daqui a pouco você se recupera. Você vê um atleta de maratona, você acha que ele corre, acho que só o Bolt e os campeões correm os quase 43 quilômetros num sprint sem fim. Mas, teoricamente, um atleta que não está na elite, ele vai realizar alguns sprints, algumas aceleradas de tantos em tantos quilômetros para conseguir concluir o percurso. Porque senão, o que vai acontecer? Ele vai parar no meio. Pode ser que ele não aguente. Ou pode ser que depois ele tenha que terminar andando. E tudo bem, cada um tem seus critérios, mas o que você quer de verdade? O que eu quero hoje é dar um sprint consciente, descompressão, respiro. E aí volta. Então, hoje, para mim, o que tem sido primordial dentro desse fluir das emoções? Estou falando tudo isso sobre ritmo, porque se você não desacelera eventualmente, você não se percebe nas suas emoções. Você fica anestesiado. A gente fica dopamínico, ali já acorda com a cara na tela, passa o dia inteiro scrolling, depois você vê que a vida está passando e não sabe por quê. E você sente mais fome, você sente mais ansiedade. Então, quando a gente não faz essas pausas ou esses desacelerares necessários ao longo do dia, a gente fica hipnotizado pela nossa própria rotina e não se percebe nas nossas emoções. E você deixa de sentir. E quando você sente o que primeiro? As emoções mais desconfortáveis. Então, emoção parada adoece. Como você pode abrir espaço no seu cotidiano, desacelerando em alguns momentos, tirando da sua frente o excesso de informação, de repente que está na televisão, que está ali na tela, que está na internet, para poder estar com quem você ama e estar com você. O que eu tenho feito, então, como descompressão? Pode servir aqui de dica para vocês. Eu levo as crianças para a escola todos os dias, exceto quando não estou em Santos, estou viajando para palestrar ou a trabalho, daí eu coordeno, né, com o CRICA, com a rede de apoio, enfim, até tenho feito mais amizades na escola, confesso, para justamente aumentar essa rede de apoio. Tem sido muito positivo isso. Porque eu era a pessoa que não queria incomodar, então eu simplesmente não pedia as coisas. E você precisa, na vida, saber pedir ajuda e saber receber a ajuda da maneira como as pessoas podem. Então, hoje em dia, eu já revezo com um amigo nosso, eu vou mais nas festinhas, porque às vezes eu falava, mas eu não conheço ninguém, ainda mais esse período pra gente que ainda é de escola nova. Mas eu tenho me permitido conhecer as pessoas, confiar nas pessoas. Às vezes a Lili vai brincar na casa de um amiguinho, ou uma amiguinha vai brincar lá em casa. Eu tô vivendo isso agora só. Ela vai fazer 7 anos. Tô vivendo isso agora.
Mas por quê? Porque eu tô sentindo a necessidade dessa devoção, a necessidade de estar perto deles. Então, qual que tem sido o meu ritual? Eu levo eles para a escola. No dia anterior, né, pensando que a gente tem que cuidar da nossa saúde física, no dia anterior eu já deixo a minha roupa de treino pronta para não ter que pensar, porque eu posso dizer para vocês, afirmando com todas as letras, que 95% dos dias que eu acordo de manhã, eu não tô a fim de treinar. Mas a minha roupa já tá pronta, porque eu deixei pronta na noite anterior. Eu acordo, eu visto a roupa e eu fico pensando, mas hoje eu não vou. Não, eu acho que eu não dormi bem, eu acho que eu tô cansada, mas eu tô vestida. Tomo meu café da manhã, preparo o café das crianças, preparo a lancheira. Acordo eles, troco eles. Eu ainda tô vestida, ainda lidando com os sabotadores ali que estão muito mais acordados do que eu mesma. Ponho as crianças no carro, levo eles para a escola. Nesse momento, eu já tô pronta para treinar. Mas se eu me deixasse levar por todas as vozes interiores e por todo esse processo do despertar, porque a gente desperta, leva tempo, né? Desperta, leva tempo. O corpo leva mais tempo ainda para despertar. Se eu desse mais vazão a tudo isso, eu não teria a rotina que eu tenho hoje em dia, que eu tô felizmente conseguindo cumprir com os meus treinos quase que todos os dias. Eu só abro 1 ou 2 dias para descanso, beleza, mas eu vou variando as intensidades. Um dia eu corro, outro dia eu faço treino de força, eu faço yoga e vou revezando. Aí o dia que eu não vou correr, eu vou caminhar então. E beleza. E isso tem sido uma fonte tão importante para deixar essas emoções saírem. Porque quando você mexe o seu corpo, você está deixando sair as emoções que se acumulam, né? Quando a gente entende que emoções paradas acabam somatizando e depois viram alguns desequilíbrios físicos, você tem mexido o seu corpo, você tem se alongado, você tem dado uns pulinhos dentro de casa. Eu até estava vendo esses dias técnicas de descompressão e tinha um estudioso de neurociência que ele falava assim, você está ali na sua mesa de trabalho, daqui a pouco você faz um negócio estranho, tipo e você solta os braços e mexe a boca e vocaliza. Isso é muito bom, porque senão a gente vai atrofiando, a gente não se percebe. Então, parar e fazer um movimento improvável, fazer uma careta, alongar o rosto, alongar o corpo, são coisas que a gente foi perdendo e que está perdendo cada vez mais. E é uma excelente maneira, às vezes, de soltar. Então, vocalizar é um caminho. Eu tenho ensinado muito o Liam, quando ele faz o bravinho, então ele bufa, ele urra. E isso é muito bom, a gente parou de fazer porque não é bem visto, né? Não é bem aceito, mas então vai, tá na empresa, vai no banheiro, faz, solta. Direto eu tô trabalhando, e solta. E não precisa ser só algo ruim, mas se você sente que tá um pouco cansada, que tá denso, que tá tenso, solta. Canta alto, grita. A gente não tá dando vazão para as emoções enquanto elas ainda estão aceitáveis. Aí a gente vai entrando num processo de acúmulo tão grande que daqui a pouco você está surtando e fala, mas não sei por que eu estou surtando, porque você não fez nada com as suas emoções que ainda estavam de boa. Você estava ocupado demais. Você estava distraída demais. Você estava acelerada demais e não percebeu os pequenos chamados sutis do seu emocional para soltar tudo isso de formas muito mais fáceis. E seria, sim, muito bom se todas as pessoas soubessem o quanto elas precisam e merecem cuidar da saúde mental. Mas, infelizmente, ainda existem muitos tabus sobre isso. Às vezes você vai ser a primeira pessoa na sua família a fazer terapia. Que você possa se reconhecer por cada um dos esforços que você escolheu fazer em direção à sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Que você se orgulhe disso, ainda quando te apontarem o dedo e disserem que isso é para louco. Porque talvez você seja o exemplo para os próximos que virão. E que, se Deus quiser, a próxima geração vem melhorada nesse aspecto, vem abrindo mais espaço para isso. Mas esse ciclo precisa ser encerrado em alguém. Então lembra, deixar suas emoções acumuladas e paradas é um caminho completamente oposto à qualidade de vida que a gente almeja. Mas se você está ocupada demais, acelerada demais no dia a dia, você não vai perceber.
Recomendo novamente páginas livres, páginas matinais. Solta, faz barulhinhos com a sua boca. No yoga a gente faz muito vocalização, a gente solta a boca assim, a gente dá vários suspiros e respirações longas, porque o yoga também, imagina, uma prática milenar, também usa todas as torções corporais, os alongamentos como forma de liberação de toxinas, até de toxinas que a gente pode considerar emocionais. Então são movimentos, são gestos simples, mas se você está distraído e hipnotizado, você não vai perceber. Então, hoje, quando eu te digo que é uma bênção estar há 15 anos no digital, eu só estou aqui agora inteira e servindo vocês porque em algum momento eu me coloquei em primeiro lugar. E que isso não soe mais egoísta, porque se eu não me coloco em primeiro lugar, quem vai colocar? A conta não fecha. É claro que a gente quer ser amada, que a gente quer ser aceita e que é muito bom pro ego ser colocada num pedestal, ser aplaudida de pé. Mas isso não está nutrindo você lá na sua alma, na sua essência. Só você pode fazer isso, é cuidando das suas emoções, é cuidando da sua saúde mental, da sua espiritualidade, é zelando por tudo isso. Que aí sim você consegue trilhar qualquer caminho muito mais inteira. Mas se eu não tivesse feito isso, se eu não continuasse aprendendo sobre isso, talvez aqui agora, não sei, não teria condições de sustentar todas as coisas maravilhosas que eu escolhi para minha vida, inclusive a minha própria família. Então hoje eu passo mais tempo com as crianças, é sagrado, eu levo eles e vou treinar. Quase sempre, fazendo um resumão, quase sempre eu não tô com vontade, mas eu vou mesmo assim. E isso tem me ajudado a trabalhar melhor, a ser uma esposa melhor, a estar com um humor melhor, porque a gente precisa mover o nosso corpo. Isso vai gerar hormônios do bem-estar. E eu entendo se você está num lugar que você fala, eu não gosto de nada, mas pelo menos caminha, faz alguma coisa, começa. O começo não vai ser gostosinho, mas é uma oportunidade de você encontrar conforto no desconforto. Eu acredito muito nisso. Quando você consegue encontrar conforto no desconforto, não tem ninguém que tire isso de você. Você cria uma fortaleza de si mesma. De verdade. Então, para aquela pessoa que eu comentei com vocês que tremia antes de subir no palco, eu tive a oportunidade de encontrar com ela depois. E ela falou: a gente sempre se assusta, né? Mas no final sempre dá tudo certo. Então, quando você estiver aí hesitando, quando você estiver com dúvida, com medo, lembra que são suas emoções indesejadas falando mais alto. Mas se no dia a dia você tem uma rotina de respirar, de soltar, de descomprimir essas emoções, essas mesmas emoções indesejadas, o medo, a raiva, a frustração, eles não se tornam tão sobressalentes, eles não se tornam tão grandes. Porque você está deixando sair todos os dias um pouquinho. Você está fazendo o arroz com feijão todos os dias. Você está fazendo a lição de casa. E você aprende a se colocar em movimento. Isso é o mais importante. É continuar o seu movimento no ritmo que for ideal para você. No ritmo que for mais saudável para você. Nem que você pare, respire. Mas continue. Continue. E pode ser que você vá mudar o ritmo assim como eu mudei. E por mais que às vezes nas redes não dê para ter essa noção, né? Porque pelas redes está todo mundo sempre online, todo mundo sempre muito produtivo. Não. Hoje em dia, abrir mais espaço para mim logo no começo do dia me ajuda a ser mais produtiva no decorrer desse dia. Talvez eu faça com até mais qualidade e talvez até mais quantidade de trabalho do que eu faria se eu não fizesse isso. Isso me ajuda nas minhas emoções. E de verdade, a minha saúde, mesmo tendo passado por algumas questões recentemente com a saúde da minha mãe, posso voltar nesse episódio também, né, conversar sobre isso. Minha mãe foi diagnosticada com um câncer de intestino em novembro de 2023 e passou por um processo de quimioterapia, de cirurgia e ela tá super bem. Tá super bem. Nossa, é uma bênção, uma bênção. Mas mexeu muito comigo. Eu não vou dizer que mexeu mais comigo do que com ela, porque a gente só pode falar sobre si, né? Mas parece que ela tirou de letra melhor do que eu. Eu acho que isso dá um bom episódio. Então, resumindo, meu bem,
Você vai sentir as emoções, não briga com ela, mesmo os grandes que sobem no palco, que são aplaudidos de pé, sentem emoções também, mas se mantém em movimento. É justamente o movimento, energy. Lembra disso? Em inglês, emotion. Aquele I é energy. É essa energia. I de energy, motion de movimento. Então, emotion, energy, movement. Suas emoções precisam de movimento. É isso que eu tenho para te dizer. E quando você se coloca em movimento, sua vida se movimenta, as coisas acontecem, não é na inércia que a gente colhe frutos. Combinado? Então, meu bem, tem QR Code aqui na tela, tem link aqui embaixo para você se cadastrar na Hotmart e colocar em movimento aquilo que você já sabe, aquilo que você traz de melhor e dar esse passo. E, meu bem, eu continuo dizendo que se der medo, vai com medo mesmo, mas respira, ele faz parte, mas começa. Você pode ser que ajude uma pessoa hoje, mas amanhã, como eu, quando eu comecei, eu ajudei quantas pessoas? Acho que 0. Nos meus vídeos não tinham visualizações no YouTube. Comecei de algum lugar. Hoje eu tenho milhões de inscritos nas minhas plataformas, eu atinjo a vida de muitas pessoas, espero impactá-las positivamente, mas comecei de algum lugar. Então lembra que os grandes começaram pequenos também, cada um dentro dos seus privilégios e circunstâncias e recortes. Sim, isso é importante de ser dito, mas todo mundo começou do seu respectivo 0, né? Entre aspas, com o que tinha. Então talvez seja a hora de você também começar e poder assim mudar a sua vida e transformar a vida de muitas pessoas. Assim seja! Assim é. Te vejo num próximo episódio, meu bem, foi uma alegria. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por estar aqui. Lembra de seguir o podcast e avaliar, por favor. Estamos com muitas avaliações muito boas, mas, por favor, acabando esse episódio, avalia, deixa ali o seu apoio em forma de compartilhamento para que esse episódio chegue à vida de mais pessoas. Isso me ajuda, isso fortalece esse projeto, porque o que eu desejo mesmo é que mais pessoas sejam felizes habitando a própria pele. Sejam orgulhosas do potencial que já carregam, sabendo que sim, a gente sempre pode melhorar, mas não vale mais passar uma vida se criticando, se colocando para baixo, porque isso não nos leva muito longe. E eu sou a prova viva de alguém que já brigou muito consigo mesma, mas hoje em dia eu sou a minha melhor companhia. Claro que os meus filhos e meu marido também são, e a minha sócia aqui do lado, mas eu consigo ser uma companhia excelente para mim mesma. Eu estou muito feliz e muito orgulhosa de ter respeitado cada fase, entendido os sprints e entendido também a regeneração entre cada um deles. Um grande beijo e até o próximo.